Olá pessoal, tudo bem? A paz. Estou aqui no canal Fábio Oliveira e Amigos, estou voltando. Antes de qualquer coisa, você que vai curtir mais essa entrevista maravilhosa, estou com duas pessoas aqui muito importantes, que vão ajudar muito na sua vida aí, na sua casa. Né? Dá o like, né? Clica no sininho aí, ativa a notificação e curte o canal, é bem bacana isso. Fábio Oliveira e Amigos, representado aqui pela Destaque Produções, né? Você quer gravar sua música, eu sempre falo isso. A Chip 7, você que já gravou e quer subir sua música na plataforma digital. E a Padaria Delta, lá da Barreiros 484, você que está em Ramos aí. Eu sempre falo isso aqui, sempre vou repetir. Você vai ganhar 10% de desconto se você falar que assistiu o podcast. E é só você procurar o meu amigo Júlio, lá da Padaria Barreiros Ramos 484. Vai lá, que vai ser bom você conhecer a padaria do meu amigo e aproveitar guloseimas maravilhosas na padaria do nosso amigo. Beleza? Eu estou aqui com dois grandes amigos, é um casal, melhor dizendo, maravilhoso, a Rosane Santana e o meu amigo, não vou nem chamar de pastor, é pastor, mas hoje ele está na área da psicologia, então vou chamar de psicólogo, né? E a Rosane também, psicóloga, né? Pastor, psicólogo, Cari Antunes, muito bem-vindo aqui no canal, vocês são bem-vindos, né? Eu quero que vou começar pela Rosane, dando as boas-vindas, dá uma olhadinha para a câmera ali, ó, fica à vontade, dá as boas-vindas, depois eu passo para o pastor Cari, fica à vontade, fala com o público que está em casa. E aí, se apresenta, o que você faz, por que você escolheu a psicologia, por que você está aqui, e aí, faz a sua apresentação. Vai, Rosane, solta o freio. Vou dar boa noite, porque a gente está de noite, tá, gente? É um prazer estar aqui com o Fábio, né? Ele nos convidou e nós viemos de bom grado. Meu nome é Rosane Santana, sou psicóloga, é a minha terceira graduação, né? Eu escolhi a psicologia porque sempre foi um sonho de criança, né? Nesse momento eu estou no meu lugar de desejo. Foi uma realização, faço o que eu amo, faço o que eu gosto. A minha primeira graduação foi eu fiz na Unigran Rio, sou tecnóloga em estética e cosmética. Eu fiz teologia também, né? Sou bacharel em teologia. E o que facilitou bastante, né? Quando eu ingressei na faculdade, algumas matérias, vocês façam teologia, porque quando vocês resolverem estudar psicologia, algumas matérias vão ser isentadas, tá? E foi muito legal, porque a gente faz uma interlocução, né? Durante o tempo que você está estudando, que você pensa, abre um horizonte muito legal. Uhum. E eu estou no lugar que eu gosto. Eu amo ser psicóloga. Legal. É isso. Legal. Também está conosco aqui o seu digníssimo esposo, né? Pastor Cari Antunes. Vai lá, pastor. Fala aí. Psicólogo também, né? Como o pastor já adiantou, meu nome é Cari Antunes. É um nome bem diferente, né? Porque tem uma história. Na psicologia, a gente sempre prima por ouvir histórias. Então, o meu nome também tem uma história. O Cari aí, ele é espelhado numa língua tupi-guarani, né? Uma língua de uma tribo indígena que esteve no Brasil, né? Há muito tempo, já praticamente extinta. Não sei se ainda tem alguns, né, dessa tribo aí no Brasil, dado, né, as dificuldades que tem os indígenas de sobreviverem. E ele significa, né, o nome significa homem branco, né? Não tem nada a ver comigo. Mas, inclusive, carioca, a palavra carioca é casa de homem branco. E o meu avô, na verdade não foi nem meu pai, o nome do meu pai também era Cari. Eu acho que são as únicas duas pessoas que eu conheço com esse nome. Fora, no Brasil, nos Estados Unidos tem Cary, né? Cary Grant, tem várias pessoas que têm esse nome em outros países, principalmente de língua inglesa. Mas de língua portuguesa, eu só conheço meu pai e uma moça, uma irmã, que eu conheci num culto de festa na minha igreja, lá em Jardim América, a igreja antiga, e que ela também se chamava Cari, tanto que é um nome que pode ser usado para homem ou para mulher. Mas o meu avô colocou, ele queria colocar, ele na época ele bebia um pouquinho além do normal, e ele queria ter um filho e uma filha. E na sequência ele ia botar o nome do filho de Cari e o nome da filha de Oca, né, para ser Carioca. Só que, graças a Deus, pela providência divina, nasceu primeiro a menina. Aí ele não podia botar Oca Cari. Então ele botou Araci, o nome da minha tia, e depois esperou uma segunda oportunidade. Aí nasceu um filho homem, ele colocou Cari.
e tentou uma terceira oportunidade de ter uma filha, para botar o Oca e cumprir o desejo dele, só que ele não conseguiu. O terceiro também foi um homem, né, meu tio Otacílio, né, Tuninho, né, meu tio Tuninho, e ele não conseguiu o intento dele. Mas a história do meu nome é essa. Eu sou psicólogo, esposo da Rosane, sou a minha segunda graduação, a primeira é bacharel em teologia e mestrado em teologia também. Sou técnico em eletrotécnica, trabalhei com elétrica há 40 anos e depois, com 57, 58 anos, a gente resolveu fazer, né, ela pelo lugar de desejo dela e eu por outro lugar de desejo também, porque, na verdade, eu trabalhei 40 anos com eletricidade, mas nunca foi a minha vocação. Eu sempre quis uma profissão, ou estudar e ter uma profissão na área de humanas. Então, eu poderia ter feito até a psicopedagogia ou pedagogia, mas coube, né? Até pela providência de Deus também, né? Deus está nesse negócio, a gente fazer psicologia e hoje a gente tem um consultório, a gente faz atendimento tanto online quanto presencial. O atendimento presencial é aqui no Recreio dos Bandeirantes, né? na Avenida das Américas, 19.005, no prédio Absoluto, onde nós temos uma sala onde fazemos o atendimento presencial. E online também, né? Com a pandemia, para os profissionais de psicologia e para tantos outros profissionais de outras áreas, abriram essa oportunidade de nós também atendermos online. E a gente manteve, né, desde a pandemia até agora, esse tipo de atendimento. Então, fica aí o convite. Terapia ou análise, todos nós precisamos. Todos precisam. Quando você tem um problema de pele, um problema no coração, ou um problema no estômago, ou qualquer área, qualquer órgão do teu corpo, você vai procurar um profissional. Né? Vai procurar um cardiologista, vai procurar, né, um dermatologista. E quando você tem um problema na tua alma, né, na tua mente, nessa entidade que não é física, em que você não tem um local físico para poder você fazer referência da sua dor, você tem que procurar um profissional que trabalha com essa área, que trabalha com o invisível. Pode ser um psicólogo, psiquiatra, né, que trabalha justamente aonde, né, nessa dor, nesse sofrimento, onde você não consegue fisicamente localizar. Então, a psicologia ela é importante para todas as pessoas, não só as que estão com problemas, ou que estão enfermas da mente, ou que estão com algum sofrimento que não é localizável no corpo, mas também para você se analisar. Às vezes você está causando problema para você que não seja patológico, mas alguma perturbação, alguma dificuldade, conflito, e também às vezes você está atrapalhando a vida do outro, né? Das outras pessoas. Então a análise, a terapia, ela é recomendada para quem está em sofrimento e para quem não está em sofrimento, mas que está fazendo outras pessoas sofrerem. Entendi. Beleza. O pastor Cari já se apresentou, já deu até um pouco do resumo, né? Do que eles fazem. Eles são psicólogos, trabalham com a área clínica humana hoje, né? Isso. Na área de ciências humanas. E eu quero aproveitar e perguntar um pouquinho da Rosane, porque assim, a gente sabe que dentro da área hoje da psicologia existe atendimento para várias classes de pessoas, de idades de pessoas, né? E assim, dentro dessa área, quando você for responder, você pode falar a área que você trabalha, mas eu quero focar hoje em duas situações que eu acho muito importantes. Não para levar para o âmbito evangélico, mas eu acho que eu vou te fazer uma pergunta também ao decorrer do nosso debate, que eu acho que vai ser bacana, mas mais para o final um pouquinho. Agora eu quero te perguntar duas coisas, que é o mal que está afligindo, não só dentro da religião, de qualquer religião, mas a sociedade, que é a depressão e a ansiedade. A depressão é algo que vem do passado, que a pessoa traz alguma mágoa do passado, algum problema que a pessoa viveu no passado, e ela não consegue se desvencilhar disso. Me corrija se eu estiver errado. E a ansiedade é algo que a pessoa fica almejando acontecer e não acontece. É aquela situação que ela se precipita para ficar com aquele comportamento de querer e não conseguir, né? Então, assim, eu queria que, começando pela Rosane, depois o senhor pode falar também, pastor, que você falasse alguma coisa sobre essa área, tanto da ansiedade quanto da depressão. E aí você fala como está atingindo hoje as faixas etárias de idade, se não tem idade, se desde criança até idoso pode ser atingido por isso, ou se tem mais uma classe mais
atual, né? Específica. Obrigado. Para receber tratamento tanto de ansiedade quanto de depressão. Por favor, Rosane. Na verdade, né, o que se diz de depressão, né? A depressão, as pessoas têm uma ideia de que a depressão ela tem uma característica que funciona igual em todo mundo, né? As faixas etárias, de fato, às vezes a forma como ela se apresenta, ela difere. A depressão ela é falta de esperança. A pessoa, quando ela perde a esperança, ela quer parar de fazer tudo que ela gosta de fazer. Ela vai começando a diminuir aquilo que ela gosta de fazer gradativamente. E ela é acometida, né, dependendo da idade, né, ela aparece de forma diferenciada. Na criança, né, eu não trabalho com criança, tá? Eu vou até deixar assim, porque ainda não trabalho com criança, porque eu escolhi trabalhar, por enquanto, com adolescentes, jovens e adultos, né? Eu estava até conversando com ele hoje, falando um pouco da característica da maioria das vezes a depressão no idoso, né? No idoso, ela aparece muito como aquela pessoa que estou cansado, né? Eu não consigo andar até ali, minhas pernas cansam. Eu sinto uma dor aqui, outra dor ali. Claro que precisa ser biologicamente confirmado se aquele lugar onde a pessoa está reclamando, ela procede, né? Tem alguma parte biológica dela que está adoecida. Mas algumas vezes o idoso ele começa a se refugiar muito dentro de casa, né? E falando mais das dores. Quando a pessoa é adulta, eu quando fiz o meu TCC, eu falei sobre a morte, né? E assim, quando a gente fala que as pessoas com medo da morte, elas adoecem, dependendo do grau de medo que ela sente, daquele potencial de medo que habita nela, que ela também vai parando de fazer coisas, ela vai fazendo quadro de crise de ansiedade. E essas crises de ansiedade, às vezes, elas atingem um pico tão grande que as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem sair de casa. Então, assim, a depressão, ela pode aparecer, a gente fala que é multifatorial. Tem vários fatores que podem causar a depressão. E a depressão não escolhe idade, né? Ela pode aparecer num jovem, ela pode aparecer no idoso, no adulto. Então, as formas como ela se apresenta, às vezes pode parecer. Bom, vou dar um exemplo, né? A pessoa que tem diabetes. Se você fizer um exame você começar a sentir alguns sintomas, você pode achar que você tem diabetes. Você vai lá, faz o exame e você não tem. Mas você fez alguns sintomas parecidos com diabetes, né? Então, a depressão e a ansiedade também se apresentam dessa forma. Você pode fazer algum quadro interessante que a pessoa também, ela busque, né? Hoje em dia está muito na moda, né? A pessoa pegar e se rotular. Eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. Então, mas em cima disso aí que você está falando, existe um motivo? Existe a motivos. Pessoa, tipo assim, eu estou aqui, igual eu, um exemplo, eu estou aqui, fiquei depressivo. Existe uma coisa que vai levar a pessoa a ficar deprimida ou com ansiedade. Existem as pessoas que dizem... Porque a doença, desculpa te interromper, né, porque eu sei que você já vai falar, mas a doença, ela sempre vai dar sinais no teu corpo. Até uma doença física mesmo, com qualquer tipo de doença, dor de cabeça, uma dor que você tenha... Sempre vai começar com um pouquinho e você não dá valor, né? Não dá mais ou menos aquele crédito, aquilo ali. A depressão funciona e a ansiedade dessa mesma forma, ou seja, situações tipo assim, uma mágoa que eu estou dando um exemplo, eu não sei, por favor, tá? Uma mágoa que alguém me deu um golpe, ou alguém me traiu, e eu fiquei aborrecido, chateado, e fiquei com isso dentro da minha alma, né? Que a gente fala o coração, por sermos evangélicos, mas é a questão da alma, que é a doença da alma, né? A gente tem dentro de nós, né? Somos dotados de corpo, alma e espírito, né? A chamada tricotomia. Né? A maioria das religiões se adere a essa ideia, porque o corpo, a pó, a alma, né? Que é a ciência dos pensamentos e dos intelectos, né? Que é justamente o que te faz viver, e a vida, que é o sopro de vida, o fôlego de vida, né? E assim, dentro disso, eu acho que existe a possibilidade, isso que eu quero que você fale, de como a pessoa ela vai diagnosticar isso. Pastor, é muito... Fábio, né? Vamos tirar o pastor daqui. Legal. Vamos tirar aqui, que é o Fábio. O que acontece? Hoje as pessoas, elas querem... Eu já ia entrar nessa questão, né? De rotular-se
ansioso, porque você, no início, trouxe até uma fala que ela aponta para um lugar de uma palavra corriqueira. Porque as pessoas falam da ansiedade como se fosse um futuro só. Mas o ansioso, ele sofre o tempo inteiro. A gente tem que entender o que é uma pessoa ansiosa, que a pergunta é, o ansioso ou quem faz crise de ansiedade? Uhum. Né? Porque você pode estar ansioso e não estar em crise de ansiedade, é diferente. Ah, sim. Tá? É isso que a gente tem que aprender a separar. Uma crise de ansiedade, ela pode tirar você do eixo totalmente. E o que é hoje uma crise de ansiedade? Uma crise e uma ansiedade. Uma ansiedade é querer o copo e não poder pegar. Uma ansiedade pode ser isso? Você vai dormir hoje... Pode ajudar, pastor, também? Pode. Você vai dormir hoje e amanhã você tem um compromisso, né? Uhum. E aquele compromisso é uma coisa muito não séria, deixa você uma dormir. prova que você tem que fazer, né? Então você vai ficar ansioso normal. Ok. Eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que estudar, eu tenho que tirar uma boa nota, eu tenho que me sair bem na prova, né? Porque eu almejo alguma coisa, né? Tem um foco, tem um motivo. A crise de ansiedade é diferente. A crise de ansiedade, você sofre no corpo sintomas que te levam a passar mal. Que sintomas são esses? Para alguém que está em casa. Só para alguém que está em sudorese, casa e de repente não sabe. Respiração acelerada. Sudorese. Isso é que é legal aqui. A pessoa que está em casa, tá vendo? Ela entende que o ar não está entrando no corpo dela. Entendi. Então, tem um exercício muito simples com um peixinho, né? Que ele vai te ensinar ali a respirar. Você sentir que o ar está entrando. Uhum. Né? Como a Rosane falou, na crise de ansiedade tem esses sintomas físicos. Né? Mas, como eu falei, respiração acelerada, o coração bate, a sudorese. Né? Mãos dormentes, pés dormentes, tonteira. E a pessoa tenta buscar, como ele falou, tenta buscar o ar, ela não consegue respirar. Por que ela fica tonta? Porque ela começa a respirar rápido, e aí a gente começa a sofrer, o cérebro, né? Não vai oxigenar ele não direito, oxigena bem, aí você fica tonto. E você não consegue controlar, e isso é uma crise de ansiedade. Algumas pessoas sentem tudo isso, outras sentem metade disso, mas não deixa de ser. E a pessoa o pastor falou, que eu consegui entender, Fábio, pastor Fábio, é a questão dos gatilhos, né? Isso, os gatilhos. O que leva? Como a Rosane falou, existem porque tudo começa... A gente fala que é multifatorial. Existem vários fatores. Vai depender da conversa, né? O psicólogo, ele trabalha com a linguagem, né? A nossa abordagem é psicanálise. Uhum. Então, como ela falou, a gente tem uma certa cuidado com as rotulações, né? Porque se a gente for rotular tudo, existe um DSM, existe um código de doenças mentais. Sim. Né, que é muito usado, né? DSM 5, 6, né? Que foi criado justamente para poder você fazer uma chamada nosologia, que é uma classificação. Se você for lá no DSM, ele vai te classificar tudo. Uhum. Aí você está perguntando para depressão. A depressão está lá. A depressão, aí ele te dá 6 ou 7 passos. Você vai cair no sintoma. E que se você tiver 5 daquele ali, você está rotulado. Entendi. Nós não trabalhamos assim. Uhum. A gente trabalha com uma psicanálise. Então, na psicanálise, nós trabalhamos com estruturas. Sim. Como ela falou, existem pessoas que já são ansiosas por natureza. Sua estrutura, não é pela natureza, pela sua estrutura, pela sua maneira de enfrentar o mundo, pela sua maneira como ela foi tocada pela linguagem. Né? O ser humano, ele é um ser de linguagem. Nós falamos, sim, nós fazemos gestos. Né? Então a linguagem nos afeta. Ok. E essa linguagem, como nos afeta, a gente reage a ela. E a nossa reação dá de uma forma... nos coloca todos nós em algumas estruturas. Então, pessoas que já são ansiosas. Não é uma crise de ansiedade, ela é ansiosa. E existe a boa ansiedade, né? Aquela ansiedade, porque como você falou, existe no senso comum, no imaginário da sociedade, em que a ansiedade ela aponta para o futuro e a depressão aponta para o passado. A depressão ligada a alguma perda. Né, alguma perda. A gente fica um pouco cuidadoso com essas rotulações, mas a depressão como você tivesse perdido alguma coisa, né, aí você perdeu aquilo, você entra num luto, e nesse luto você perde contato com a realidade. Então você começa a não conjugar determinados verbos. Como ela falou,
Que verbos são esses? Eu não quero mais tomar banho, andar até a escola, comer, beber. Você começa a perder verbos funcionais, que te dão uma vida funcional. Essa é a depressão, esse desprezo. A gente até costuma dizer, né, que amor e ódio são dois sentimentos, não são contraditórios. O contraditório do amor é o desprezo. Sim. Então você começa a desprezar a vida. Por quê? Porque teve uma perda na sua vida, né? Você perdeu algo que te levou àquilo. Um dos possíveis gatilhos é esse. Mas como ela falou, a gente não rotula. Pode ser uma perda. Ok. A depressão pode ser uma perda. Beleza. Pode ser uma perda até de alguma coisa que você quer ter e não tem. Tá. Por exemplo, hoje em dia, tem muita gente deprimida porque quer ter um celular novo. Porque quer ter um gadget, né? Sim. Um equipamento de última geração novo. Ele nem tem, e ele já está se sentindo perdido. O que ele perguntou também, ele quer saber, quando a gente fala multifatorial, talvez não tenha explicado a palavra, são vários fatores que podem acarretar a depressão. Porque assim, a pergunta, que assim, para quem está em casa, igual, tipo assim, existe duas situações na área hoje humanas para atender, existe o psiquiatra, que é o médico para tratar, acho que é o tratamento através de paliativos, que são remédios. Através de remédios. Remédios. E existem os psicólogos, que são vocês dois, no caso. E existe o psiquiatra, o psicólogo que é psiquiatra. Isso. Então, a pergunta é, para quem está em casa, que as pessoas estão nos assistindo, isso aqui é para ajudar também as pessoas que estão em casa. Um diagnóstico, a pessoa vai primeiro para o psicólogo ou vai primeiro para o psiquiatra? Então, isso aí é muito relativo, né? As pessoas têm o hábito de procurar aquilo que elas querem procurar na hora que elas querem procurar. Não, tudo bem, mas Por que olha só, a pessoa procura primeiro um psicólogo ou procura primeiro um psiquiatra, né? Depende da forma como a pessoa está reagindo àquela crise de ansiedade. Porque às vezes ela precisa ser estabilizada para começar a ser atendida. Não, eu sei, isso aí eu entendi. A pergunta é o seguinte... Não só ansiedade, depressão também. Sim, a gente está abrangendo as duas. A depressão é a desaceleração ou perda de funções. Ok. De verbos. Mas a pergunta é quando começa. E a ansiedade, só para colocar um pano, uma base, e a ansiedade é a aceleração desses verbos. Né? Eu quero que as coisas aconteçam e fico preocupado com aquilo que nem... Sim. Isso vai te fazendo mal, né? E às vezes nem vai acontecer. Sim. E como ela falou, tem ansiedade normal, isso é normal do ser humano. Sem ansiedade, o ser humano nem vive. Né? O ser humano também precisa de uma dose de angústia, uma dose de ansiedade, uma dose de depressão. Então, às vezes você quer ficar sozinho. Você não quer ter contato com a realidade, com o mundo, com outras pessoas. Existe porque a gente... Na verdade, precisa da solitude, né? Isso não é tudo patológico. O excesso, né, o exagero, né, a disfuncionalidade é que é a patologia. Sim. Quando os verbos estão sendo retirados de cena, ou quando os verbos são acelerados, que é a ansiedade. Então esse é um pano de fundo. Correto? Correto. Essa pergunta talvez seja a pergunta em que momento a pessoa deve procurar ajuda? Isso. A ideia é justamente essa, para passar para quem está em casa. Quando está disfuncional. Então, mas quando ela começa... Assim, vocês como médicos dessa área, né? Vocês já atenderam várias pessoas. Então, a entrada da pessoa para o tratamento pode ser via psiquiatra, pode ser via psicólogo. Sim. O profissional ético, ele vai avaliar a situação e vai pedir ajuda de outros profissionais, então, até de assistente social. Mas a pergunta é, quando a pessoa está em casa, que ela tá, um exemplo, pode ter alguém vendo a gente agora que está sozinho. Né? Tô sozinho, não tem marido, não tem mulher. Ela já não tem mais... Como ela falou. Não, beleza. Aí ela começa a sentir... um jovem, um sintoma que começa, que ela fala assim, eu ouvi o podcast, ouvi os médicos falando, ouvi os psicólogos falando, e eu tô sentindo isso aqui, eu vou procurar ajuda. É isso que eu quero que vocês expliquem para quem está em casa. Se é crise ou se independente de qualquer coisa, ela procurar ajuda. Que a Rosane falou, tem que ser estabilizado através de um psiquiatra. Isso aí. O psicólogo, na nossa abordagem, trabalha, e todos os psicólogos trabalham com fala, a pessoa precisa falar. Como a gente fala, colocar para fora, né? Como é que você trata algo invisível? Só através da fala. Não dá para dar uma Novalgina para mexer, para diminuir a dor da cabeça, não dá para tomar um Vonal, Flash, porque você está com enjoo, né? É um sofrimento psíquico, ele precisa de um profissional que faça você falar, porque só quem sabe
o teu sofrimento é você mesmo. Sim. O psicólogo só vai te ajudar a arrumar. Agora, se você estiver em crise, tiver com efeitos, com sintomas físicos, taquicardia, respiração acelerada, sudorese, desespero, pânico, você precisa de ajuda. Que tudo isso através da depressão e da ansiedade. Aqui. Você precisa de alguém, uma rede de apoio que te leve ao tratamento psiquiátrico. Aí depois estabilizado, aí sim. Você que está em casa, que está escutando esse podcast, é interessante você tentar localizar, né, em que momento você está. Eu estou vivendo um momento de perda, de luto. Eu estou vivendo um momento muito difícil no meu trabalho. Eu estou numa correria muito grande. O trabalho está exigindo muito de mim. Eu não estou conseguindo dar conta, né? Então, você tem que aprender, você tem que entender que, às vezes, é necessário que você separe essa correria da ansiedade. Você está ansioso porque você está cansado? Você está ansioso por quê? Porque você está fazendo um quadro de sudorese, de tonteira, porque você almoçou mais tarde, está se alimentando mal. Você tem que localizar, né, tentar pensar, para um pouco, respira e tenta localizar em que momento você está. Porque se você já localizou tudo, você está se alimentando bem, você está no teu trabalho, né, apesar da correria, o trabalho exige da gente, às vezes um pouco mais, mas se você percebeu que você, independente de tudo isso, né, você está sentindo, você fica em casa passando mal, você acorda de manhã, não tem vontade de ir para o trabalho, você tem vontade de ficar em casa, você chega no trabalho, você está passando mal, você está suando, está com palpitação, você já verificou sua pressão, não tem nada, você já fez os exames de sangue, seus exames estão todos normais, fui no cardiologista, essa palpitação, não apareceu nada ali. Então, de fato, seria necessário você procurar uma ajuda psicológica. Legal. O psicólogo, quando você estiver em atendimento, que você conseguir verbalizar aquilo que você está sentindo, se o psicólogo achar necessário mandar você, né, indicar, sugerir que você procure uma ajuda psiquiátrica para fazer junto com o atendimento psicológico, porque isso é necessário, para você poder falar sobre isso, e para você poder tratar a sua ansiedade. No caso da depressão, se você percebe que você está prostrado, você não consegue fazer as atividades que você fazia antes, você não consegue lidar com as pessoas como você lidava antes, está se alimentando mal, não consegue, tem pessoas que não conseguem nem tomar banho, né? Então, se você está com esse quadro e você também seria necessário também procurar um psicólogo, tá? O psicólogo pode indicar, sugerir que você procure um psiquiatra para você, se precisar, no andar da carruagem, dependendo da sua fala dentro do site terapêutico, o psicólogo vai pedir você que procure uma ajuda psiquiátrica ou não. No caso, se houver necessidade. Às vezes, a pessoa vai primeiro no psiquiatra. E o psiquiatra faz um trabalho conjunto com o psicólogo. Legal. Ele pede às pessoas para procurar ajuda, o psicólogo. Legal. Então, é necessário, porque hoje em dia está muito prático, né? Você sente qualquer coisa, você vai no Dr. Google. E o Dr. Google, ele é cheio de diagnóstico. E você chega lá e procura, eu estou ansioso, está acontecendo isso comigo por causa disso. Aí, quando você chega para falar com o psicólogo, e você começa a contar a sua história e se ouve, aí você começa a perceber que aquela sua ansiedade talvez seja em função da correria no trabalho, a falta de administração do seu tempo. E por isso que a gente trouxe no início, quando o Fábio pergunta, que é multifatorial. A depressão também. A gente não tem como precisar dizer é por isso ou é por aquilo, beleza, sem ouvir a pessoa dentro do consultório. Uma outra pergunta, em cima disso que já estamos debatendo aqui, né, de uma forma bem simplória. Classes sociais influencia? A pessoa que nasce pobre... É interessante, né? O Freud, ele fala, né? Existem situações de classe social financeira, por exemplo. A pessoa mais pobre, a pessoa... classe média baixa, classe média alta, rico, quem é que vocês atendem mais hoje? Todo tipo de pessoa, não importa... O sofrimento psíquico, ele é democrático. Para todo mundo? Todo mundo sofre. Todo mundo pode sofrer. Sim, né? Mas hoje vocês atendem... aliás, a gente arrisca dizer que todo mundo sofre em determinado
determinado tempo da vida. Né? Durante o percurso de vida, você vai ter que lidar com essa situação. A gente até brinca, né? Quem não é doente? Apesar de que a nossa abordagem, a gente não considera ninguém doente. Quem não é doente? Só aquele que não foi examinado. Se você foi examinado. Na verdade, é o normal, né? Então, quem é normal? Não existe ninguém normal. A não ser que você nunca foi examinado. Se você foi examinado, todo mundo já tomou uma medicação. Sim, pô. Na sua vida. Medicação seja para algum problema fisiológico e até mesmo, ainda mais hoje na sociedade que nós vivemos, quase todos já tiveram que tomar uma medicação em relação a algum problema psíquico, algum sofrimento psíquico. Como eu te falei no início, a gente estava conversando aqui, não sei se foi fora ou quando começou a transmissão, a sociedade, ela também tem um sintoma. Sim. Né? As pessoas individualmente, está tratando aqui depressão, ansiedade, como sintomas individuais das pessoas. Né? Gatilhos, como a Rosane falou, multifatorial, os motivos, né, que levam a pessoa, como ela identificar, ela também falou aqui, né, tem que ter uma rede de apoio, às vezes a família percebe, e você não consegue perceber, mas a família percebe. E aí a pessoa tem que ser suscetível, tem que ser sensível a reconhecer, né, que a família está querendo o bem dela e vai levar ela para um profissional. Mas existem também sintomas da sociedade. Né? Antigamente, numa sociedade mais repressiva, onde a figura do pai, né? A figura do pai é sempre a lei, né? O pai sempre vem para trazer a lei, né? Sim. A gente até brinca, né? O pai tá on, o pai tá off. Sim. Né? Então, na sociedade antiga, na sociedade moderna, antiga, não a odierna que nós vivemos hoje, havia muita repressão. Tanto que quem sofria mais eram as mulheres. Eram muito reprimidas. Na época do Freud, ele cria a psicanálise em cima de problema das mulheres. Né, que se chamavam de histéricas. Sim. Quando elas não tinham problema fisiológico nenhum, mas tinham sintomas físicos devido a uma tremenda repressão. Né, uma repressão em cima da mulher, principalmente sobre a mulher, uma repressão em cima da sexualidade. Né? Então era uma repressão muito grande. Era uma característica daquela sociedade. Como na religião a gente vê as pessoas utilizando, que fala que tudo, às vezes, um problema de depressão, ou de demônio. Isso aí. Espiritualiza isso é uma questão. O lado espiritual, que não é, né? Às vezes a pessoa está com doença da alma, como eu falei. A gente pode até falar. Espiritual. Isso é uma questão muito profunda, sim, né? Porque, que não dá para falar hoje aqui em pouco tempo, né? Pouco tempo, mas a gente já pode trazer, só para poder resumir, que as pessoas precisam aprender a ter discernimento e separar. Sim. Né? Porque o sofrimento psíquico, ele sofre no corpo. Então, não adianta você dizer para a pessoa que aquilo é demônio, se você tem que deixar a pessoa falar. Ótimo você falar isso, porque nem... Deixa as pessoas falarem. Nós, eu vou até pegar um pouco agora do gancho aqui, que nós somos evangélicos, somos assembleianos, né? E muita coisa da Assembleia de Deus, a pessoa sempre espiritualizava muito. Não, é demônio, é capeta, é não sei o quê. Cara, não tem nada a ver. Eu acho que às vezes a pessoa está doente. A pessoa, às vezes, ela já vem com uma maldade. Ela mesma só na Assembleia de Deus, não. Não. Eu tô falando de religião, eu tô falando da nossa casa. Protestantismo tem várias denominações, né? Mas a gente tá falando da nossa casa. Você vai se surpreender que em outras denominações também é a mesma coisa. E fica muito fácil. Eu arriscaria dizer que são tipos de pessoas, tipo de entrada de pessoas na fé. Tem pessoas que entram na fé priorizando mais conhecimento. Tem pessoas que entram na fé priorizando mais essa questão da graça, do lado espiritual, dos dons. Eu sou a favor dos dons espirituais, sou assembleano. E como ela falou, o dom principal que a assembleano devia procurar é de discernimento. Discernimento até de coisas da alma também. Saber separar uma doença física de um sofrimento psíquico. E para vocês é bom, né? E saber que a doença psíquica vai afetar o corpo. E para vocês é bom que vocês estudaram, além de vocês serem psicólogos, vocês são teólogos, né? Isso, a gente está empenhado em tratar o sofrimento psíquico, o que acontece com ele? Ele fica muito parecido com isso que as pessoas traçam de ser espiritual, porque ele não é palpável. Ele não é palpável. Você não vai entrar dentro da cabeça da pessoa para abrir, para dizer para ela que aquilo não é um demônio e as outras pessoas estão dizendo que é. E ela entra nessa dualidade de ficar desesperada, porque se ela não lê e ela não estuda, né? Tinha um professor no seminário que a gente estudava, que ele falava, ele era cego, e ele falava que quem não lê mal sabe, mal ouve, mal vê. Né? Então esse negócio das pessoas não lerem, até a própria escritura,
né, não estudar, traz esse peso enorme de pensar que ela pode ser possuída por demônios. O crente, né, a pessoa que está na igreja, achar que pode ser possuída e ela não procura ajuda. E outra coisa, não procura só ajuda que é psíquica, não quer médico. Aí bota lá que Jesus, ele era o médico dos médicos. Nunca vi em lugar nenhum que está escrito que Jesus era médico. Ele curava por misericórdia, mas ali não estava escrito que era médico. Agora, aí se você perguntar, chega uma pessoa e fala, mas eu sou advogado e não vou no médico. Porque Jesus é o meu médico. Mas na Bíblia está escrito que ele é advogado. Então, para de advogar. Vamos parar. As pessoas, como... Elas levam para esse lado espiritual, não cuidam, não levam, não aceitam e não permitem que as pessoas se tratem. Isso é muito sério. O Cari falou isso muito bem, porque as pessoas confundem as coisas da religião com a vida pessoal. A religiosidade, ela não pode dominar você, porque se ela te dominar, você passa tudo a achar que tudo é espiritual, e não é. Você tem uma vida como todos os outros seres humanos têm, uma vida do cotidiano normal. Você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem que tomar café, você tem que pagar suas contas. A vida é para todo mundo igual, trabalhar 8 horas e pouca por dia, descansar 8 horas também para dormir, pegar a condução, que você tenha seu carro. Então, essa vida de cotidiano normal, nós temos, e durante essa vida você vai ficar doente, você vai passar mal, você vai ter alegria, você vai ter tristeza, você vai ter felicidade, você vai ter momentos bons, momentos ruins. Tudo na sua vida faz parte de um mundo que você vive, e não só um mundo espiritual. O mundo espiritual, ele age, se a gente trouxer para a religião, aí vou usar como agora que nós todos três aqui nós somos teólogos, aí nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu não acredito, falando eu aqui, falo como o Paulo falou, né? Falo eu, não o Senhor, que um demônio vai se apossar de uma pessoa que serve a Deus. Primeiro que a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. E o espírito maligno fazer parte de alguém que é pertencente a Deus, que virou uma nova criatura, eu não acredito. Eu acho que é mais uma doença. A questão... Por isso que tem muitas pessoas que acham até que a gente é cético, por ser teólogo, né? Que a gente carrega o título de pastor, que eu sempre falo que pastor é um título, né? Mas a minha escola teológica foi me formar em teologia. Então, a minha graduação é em teologia, também sou pós-graduado também em teologia. Então, assim, eu aprendi muita coisa dentro da teologia, até com o próprio Freud, a gente estudava Freud lá, entre outras manifestações que tinha, que a gente, cara, não é o que a gente pensa, porque a gente espiritualiza as coisas. Eu acho que não é por aí. E o psicólogo está aí justamente para isso, para quando a pessoa for lá, a pessoa ora, não resolve, ora e não resolve, ora e não resolve. Então, peraí, então a oração está ruim? Será que Deus não está agindo? Será que Deus não está com vontade de libertar o cara, ou a pessoa, ou quem quer que seja? Então a gente precisa muito se ligar nisso. Queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Eu até estava falando sobre a questão do... Tem a ver também, tem ligação. A questão do sintoma da sociedade. Então a gente também tem que compreender o mundo de uma forma bem... o máximo completo que a gente pode. Claro que a gente não vai conseguir ter essa compreensão. Mas a gente tem que ver, né, as coisas de forma global. Né, tanto social, psíquico, espiritual. Então tudo são elementos que compõem a visão. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Então, qual é o momento social também que a gente vive? Você falou, é pobre, né? No início você falou, quem atende mais? As pessoas... É democrático o sofrimento, né? Sim. Como a salvação é democrática, o sofrimento todos nós estamos sujeitos a tudo. As doenças físicas e mentais são democráticas. Mas existe um sintoma da sociedade. Né? Hoje, como diferente da época lá do início da psicologia, onde tinha a repressão, hoje não. Hoje você é levado a gozar, a você ter o máximo de prazer. Mas é possível, e se cria mecanismos, dispositivos... Tudo para o prazer, né? Tudo para por exemplo, um exemplo assim bem grosseiro. Chula. Você tem um remédio chamado Tadalafila. Opa, esse é bom. Tadalafila. O Tadalafila... Ele tem uma função também que não é só para disfunção erétil. Ele tem uma função para evitar que a tua próstata cresça. Sim. Né? Com o tempo... Mas ele foi feito para delatar vasos sanguíneos, alguma coisa assim, não é? Não, se a sua próstata já está crescida ou está com câncer, aí é outro tratamento. Sim. Se ela já está crescida, ela cresce, né? E vai asfixiar o teu canal
uretra, né? Sim. Isso é normal até na questão da idade, mas tem uma normalidade. Se fugir daquela normalidade, você tem que tomar um remédio, não que ele vai te curar de câncer, não cura, mas ele vai evitar a produção de determinadas enzimas que vai aumentar a tua próstata, então ele vai te ajudar que ela não aumente. Mas ela também tem uma função também de deixar o homem lá mais com feliz, a idade mais alegre, mais feliz. E é isso que a sociedade hoje, né? Esse é um exemplo. Você pode expandir isso para tudo. O celular, então, ele é um portal para o prazer. O celular matou várias coisas. Matou o correio, né? Sim. Matou a televisão. Matou o banco. Matou o banco não, mas matou o banqueiro não. Mas matou o atendente Sim, o atendente do banco. Que foi mandado embora. Você paga tudo pelo isso aí. Né? Então o sintoma de hoje é o contrário da época anterior. Hoje você não pode reprimir. Você tem que cria-se todas as condições para a pessoa ter o máximo de prazer. Isso leva também a depressão e ansiedade. E burnout. O burnout, então, que a gente não falou aqui, ele está junto com a depressão e com a ansiedade. O burnout é você... É esgotamento físico. É o esgotamento físico. É você, hoje se coloca no peso, nas costas da pessoa, o peso dela ser feliz. Você não é feliz porque você não quer. E não é assim. Sim. Uma pessoa que está que mora na periferia, que não tem a condição econômica que tem outras pessoas, é colocado no coração dela, na subjetividade dela, de que ela não tem uma vida melhor, entre aspas, porque é problema dela, a culpa é dela. Hoje não é a culpa de um sistema econômico, não é a culpa de uma condição que a pessoa não determina, que a pessoa não tem gerência, que faz com que ela seja feliz. Não, a culpa é dela. E isso causa adoecimento. As pessoas têm uma crença. Você trabalha, só terminando, você trabalha, hoje no trabalho, você é chamado de colaborador. Sim. Por quê? Porque o patrão é malandro. Né? O empreendedor, o empregado, associado, né? O patrão associado, colaborador. Associado por quê? Porque se der errado alguma coisa ali, a culpa é dele. É. Porque, na verdade, você não está dando aumento para ele de salário, mas você está dando a ele um título em que ele é só seu sócio no trabalho. Então, quando dá as coisas erradas, ele não vai culpar você que não deu o investimento. Todos erraram, isso aí. As condições que não foram dadas para ele, não. A culpa é dele. Se eu não consigo ser bem sucedido na vida, é porque eu não tô investindo no meu treinamento. É tudo eu. A vida privada, a vida pública foi transferida para dentro das pessoas. Estão adoecendo as pessoas. Elas trabalham, porque se acontecer alguma coisa errada, elas são culpadas. Isso também está causando burnout. O burnout é o esgotamento que vai levar à depressão. Você quer um gatilho aí bom? Leva à depressão ou à ansiedade. Dependendo da pessoa, como a pessoa vai lidar com o burnout, ela pode começar a se desfazer de verbos. Não como, não bebo, Você falou. Como a Rosane falou aqui. Você falou. Né? Ou posso acelerar. Aí pensamentos acelerados, obsessivos, e começa a cabeça a produzir determinados pensamentos, porque eu não sou capaz, eu não sou possível, eu não sou competente, né? Eu não consigo, o outro conseguiu, eu não consigo, Sim. É por culpa minha. E não é. Já pegaram algum atendimento os dois? Vamos falar para os dois, né? Tô já tentando. pegaram. Tô tentando. Algum atendimento que, assim, no final foi bacana e um atendimento que você falou assim, caramba, esse aí é pesadão. Pode falar, Rosane. Um fala outro fala outro, né? Por exemplo, um que você achou pesado. Igual eu falei, sempre falo, não precisa citar nome de ninguém, mas só algo que você lembra, assim, que vem à tua memória de qualquer pessoa que chegou de um jeito no consultório. Tratamento bravo é com ela. Então, isso aí, melhor ainda, né? Que chegou num consultório em um nível que você viu assim, caramba, tá bem ruim. Porque é igual o médico, o cara chega lá, meu irmão, esfacelado, tem até uma tal de sala vermelha, que o cara vai para lá para dentro, o cara só sai daqui milagre. É essa situação que eu estou falando. Chegou numa situação bem ruim, que você, ou pelo videoconferência, ou pessoalmente. E o Cari, a situação de alguém que você pegou também e falou, caramba, saiu bem, está resolvido. Que você falou, caramba, olha só, funcionou. Que legal. E a gente já parte para o final também, né? Pegando o gancho do que ele acabou de falar, né? As pessoas sempre aparecem no consultório com a crença de que as pessoas que elas veem na internet, né, com essa demanda aí de você gozar muito, de achar que as pessoas têm essa cobrança, eles chegam muito para baixo, achando que as pessoas de fato têm aquilo tudo, por mais que você diga, que eles vejam que aquilo não é verdade, eles têm essa crença. Então eles se cobram muito, eles sofrem muito por causa disso.
No meu caso, né, que atendo adolescentes, eu acho muito interessante que aparece, na verdade, nessa fase, muito bullying, né? Me lembro que eu atendi um adolescente que ele estava quase perdendo o ano na escola, já estava no final do ano já, por causa de bullying, e ele não se via no corpo mais crescido. Na cabeça dessa galera aí, o que acontece, né? O adolescente, a fase da adolescência está durando muito tempo. Eles estão ficando adolescentes por muitos anos. Tanto que cresceu a faixa etária, né? De adolescente, agora acho que é 22 anos, de 21 até quando? Tem gente que fica na casa do pai até 35. Não, mas não é sobre isso. Faixa etária. Não, mas a gente está falando da faixa etária traçada de verdade para o adolescente hoje não é mais 18 anos. Agora está mais estendidas, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o adulto, ele não quer mais crescer. E o adolescente... Vê isso? Não. O adolescente, ele fica na adolescência há muito tempo, o adulto não cresce, então os adolescentes estão se encontrando, né? Tá falando que tem pessoas com uma certa idade que quer ser novo. Entendi. E aí tem comportamento de... Mas esse adolescente, o pai, por exemplo, está dentro da família, e o pai não cresceu, o garoto vê isso e vai na mesma vibe. Não é questão de ele ver, não. Não é questão de ver. É que essa é a ferramenta que ele falou, que é o celular, que é a tela, né? As pessoas vivem muito nesse mundo da tela. Então, não tem tempo de crescer. Então, eu me lembro que essa pessoa chegou, estava sofrendo bullying e tal. E o mais interessante é que chegou no mês de outubro, não podia faltar mais uma aula, que ia perder o ano, não tinha amigos, né? E quando chegou no final, quando foi no final do ano, veio contar a história, achei tão interessante, né? Porque quando a professora deu para mim a minha nota, os meus amigos vieram me abraçar. Aquela fala de quem não tinha amigos, os amigos vieram abraçar e eu passei de ano, né? Eu comemorei muito, mas eu comemorei até não aguentar mais. Foi assim, pra gente que atende, que é psicólogo, a gente às vezes parece frio durante o atendimento, porque a gente precisa ouvir o sujeito. E ele precisa se ouvir o que está acontecendo. Então, ele conseguiu atravessar. A gente fala de travessia, né? Segurou na mão do profissional e conseguiu elaborar aquele bullying. No final, quando ele passou, aquilo para ele já não era mais bullying. As pessoas falavam que já não tinha importância. Embora era um bullying, sim. Mas ele conseguiu sair daquele lugar de bullying, ele conseguiu estudar, ele parou de faltar às aulas e tinha amigos, que era o mais importante, porque a tela não permite que você tenha amigos. O que se fala da tela para um adolescente, né? O celular é meu amigo e é tudo muito rápido, eu passo aqui rápido, a vida passa rápido. Se alguém passa lentamente na minha frente, aquilo para mim é agressivo, eu quero empurrar. O problema é que tem muita gente hoje alimentando o Tamagotchi. O celular é um Tamagotchi. Né? Lembra daquele chaveirinho que o pessoal vendia antigamente? Você tinha que dar comida digitalmente, né? E tem gente alimentando rede social. Às vezes a pessoa está ali por causa de um like, por causa de um coraçãozinho que vão colocar, por causa de, sei lá, de alguma coisa. Então eu acho que isso é muito ruim, porque a pessoa está deixando de ver tudo isso aí que tem aí fora, que é um mundo belo, independente de falar de Deus aqui, mas que um criador fez tudo isso. Um arquiteto fez tudo isso que está aí para você viver o melhor da sua vida. E aí a pessoa, igual você falou, se aprisiona. Relacionamento. Se relaciona. Ele se relaciona com isso aqui. Igual eu falei, é um Tamagotchi que você tá... Porque o relacionamento é o quê? Igual você falou, eu alimento um relacionamento com a mulher, com um homem, com um pai, com um amigo. Eu estou ali pessoalmente no relacionamento, né? Igual você falou, eu estou falando e estou ouvindo. Então isso está me gerando coisas boas. Isso aqui não. Mas sabe por quê? Isso aqui ele só vai fazer o que eu quero. Mas sabe por quê, Fábio? Você não quer uma negativa. Sim. Ele não vai te falar não. Sim, ele vai sempre se apresentar aquilo que você quer que seja apresentado. Sim. Então, quando você se relaciona com o outro às vezes aponta alguma coisa em você que seria necessário, que às vezes você também não vê. É a crítica, né? É o espelho, o espelho. Né? Ele que vai falar. Mas isso aqui não vai falar. Porque se falar, eu desligo. Se falar, eu guardo. Então, meu relacionamento com isso aqui, até relacionamento amoroso, as pessoas estão se relacionando no celular. Então, ela não consegue. Por quê? No relacionamento com o celular não tem negativa. Só tem o que eu quero ouvir. Só tem o que eu quero. Hoje a sociedade hoje em dia, e trago mais para você, não tá? Pode ser negativo. Se você falar não, eu você chora, se deprime, isso aí. O moderno era a repressão. Também era exagerado. O relacionamento... Agora não tem não.
O relacionamento aqui, o que ele acontece? Ele coloca você num lugar até de você se sentir rejeitado. Eu vou dar um exemplo. Ele estava falando da Tadalafila, eu vou falar uma coisa engraçada aqui também. Pode colocar aí que eu quero que isso aqui seja... O homem, por exemplo, vamos dizer que tem um menino que vai para o banheiro e fica utilizando o celular muito tempo lá e que ele se relaciona sexualmente com aquele celular. Sim. Então, ele vai fazer comparação do corpo dele com o corpo do cara que está ali. O cara pode estar cheio de Tadalafila, tenso ali o tempo todo. Isso aí. Ele não vai ficar tenso daquele jeito o tempo inteiro, né? Ou pela idade ele fica menos. Mas faz comparação, igual você falou. Compara o membro, compara o corpo, e ele não vai conseguir se relacionar com uma outra pessoa porque ele vai se sentir inferior. Até para performar. Ele vai achar que a performance dele não é boa. Sim. Então ele não vai querer relacionamento. Sim. Aqui isso tem que ser tratado. Isso é um mal do século. Sim. Mas não é que você jogou mais para a área sexual, mas não só na área. Não, a área geral, relacionamento. Né? Relacionamento, sim. Eu estou falando de relacionamento. Sim. Então, o relacionamento da criança com o celular está muito cedo. As pessoas vão precisar usar óculos, tratar da saúde mais cedo. Então, a tela está fazendo as pessoas se relacionarem de uma forma muito tóxica com o celular. Mas ele também traz coisas boas. A gente faz terapia com as pessoas online pelo celular. É legal. Né? A gente também não pode envenenar o celular, é a forma como ele é utilizado. Sim, as escolas, o celular é muito bom, uma ferramenta muito boa. Outra coisa sobre falar que é legal, as escolas estão proibindo o uso do celular. Sim. Tá? E os meus pacientes, que são adolescentes, eles estão brincando de queimado, eles estão brincando de pique, eles estão descobrindo brincadeiras que a gente fazia quando a gente era criança, porque eles não brincavam assim. E eles estão conversando entre eles. O celular ele é uma ferramenta maravilhosa, desde que você saiba usá-lo. Isso aí. É um meio de comunicação, ele é um excelente estudo. Servo, um péssimo senhor. Isso aí. É igual o dinheiro, né? Que a gente fala que o dinheiro... servo. Um péssimo senhor. Eu sempre falo isso. Quem ama o dinheiro não consegue nada. Se você trabalhar pelo dinheiro, eu até indico um livro muito bom, que é chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu já li várias vezes esse livro. E ele fala sobre justamente isso. O dinheiro tem que trabalhar para você e não você trabalhar pelo dinheiro. Quando você trabalha pelo dinheiro, ele não vem. Mas se você trabalhar normal, automaticamente, o dinheiro vem automático para você. É o que até a Bíblia fala, as bênçãos te alcançarão, né? Tem uma frase da Clarice Lispector que ela fala assim, olha, regue o seu jardim para que as borboletas venham. Sim. Não pega a borboleta e coloca ela lá. Sim. Tá? Você rega o seu jardim para chamar, para atrair a borboleta. Essa é a fala que você acabou de falar. Cara, legal. Beleza. Muito bom o papo da gente. Né? Aproveitando para fazer as considerações finais, quero agradecer a Rosane. Muito claro, cara, é muito assunto, não dá. São 50 minutos que a gente tem. A gente nem percebeu que passou tudo passa isso. Rapidinho. Né? 50 minutos de vários assuntos. Eu ainda ia comentar sobre esquizofrenia, mas não dá. E tem uma série de outras coisas mais. A gente faz outro. Que não dá. Mas vai faltar oportunidade, não. A gente vai estar sempre juntos aí, né? Mas eu quero, de antemão, agradecer, né? Quero que, Rosane, com você, rapidinho as considerações finais aí, para você se despedir do povo que está em casa. Deixar o telefone, que vocês trabalham juntos, né? Também, na mesma clínica, não é isso? Sim. Deixa o telefone, se vocês quiserem, deixa o endereço, pode falar, fica à vontade, aonde vocês atendem. Para as pessoas que estão em casa, se quiser entrar em contato, questão de valores, quando entrar em contato vocês podem falar. E fiquem bem à vontade, por favor. Eu, na verdade, eu quero deixar uma reflexão para vocês pensarem, né? Até que ponto não é interessante cuidar da saúde mental. Até que ponto você está sendo prejudicado e está protelando para procurar uma ajuda, né? A gente trabalha aqui no Barra Bonita, ali no Absoluto, do lado do Recreio Shop, temos o nosso consultório, trabalhamos online e presencial. Tem o meu Instagram também, é psicóloga Rosane Santana. Isso aí. Tá? Vocês querendo seguir, lá tem o telefone, tem endereço do nosso trabalho. Espero que vocês tenham aproveitado aí um pouquinho. Ah, sim. O meu é psicólogo Carinha Antunes. Entendi. Faz as considerações finais também. Agradecer essa oportunidade que o Fábio, né, o pastor Fábio, concedeu para a gente poder falar desses assuntos. Ótimo. Você que está em casa, precisa se tratar. Eu acho que todo mundo tem que passar por um psicólogo, sempre falo isso. Independente, eu sempre tenho uma frase de louco e médico, todo mundo tem um pouco. Né? Então, você está em casa, tem hora que você precisa lá desabafar. Eu sei que você, às vezes, está orando, falando com Deus na sua religião aí, né? Mas é bom você ter alguém que você possa ir lá e colocar para fora. Eu acho que é bacana isso. Eu tenho, né? Eu sempre faço quando eu tenho tempo e me ajuda bastante. Às vezes a gente
tirar a carga que a gente tem, isso é muito bacana, os psicólogos estão de parabéns aí. Quero agradecer a Rosane Santana, obrigado. Cari Antunes, pastor, reverenda, eu chamo ela de bispa episcopisa, ela morre de rir. Que é isso. Ela morre de rir comigo. Obrigado pelo carinho, valeu pelo tempo, pela disponibilidade de vocês estarem aqui. Fico muito feliz de recebê-los aqui, né, nesse podcast, que aqui é o Fábio Oliveira e Amigos. E mais uma vez eu vou apresentar aí a Destaque Produções, você que está em casa, quer gravar a tua música. Eu até brinquei com a Rosane, que ela tem uma voz linda. E ela perguntou, é aqui que grava? Eu falei, é aqui que grava. Então, grava a sua música. Você que tem uma música bonita aí, Deus deu para você. Vem aqui gravar, conversa com o nosso amigo ali, ó, que tá lá dentro do estúdio, lá, Pedro Braconô. Fala com ele para gravar a sua música, vai ser bacana. Entre em contato aí com a Destaque Produções também. Tem lá o Instagram, Destaque Produções. A Chip 7 também, se você já gravou e precisa subir sua música para a plataforma digital, só falar aí também com o nosso amigo Pedrão. Ele vai subir sua música na plataforma digital. E sempre finalizando aqui, eu sempre falo, a padaria Delta, lá da Rua Barreiros, 484, a padaria do meu amigo Júlio. Já falei no começo, passa lá, você tem 10% de desconto. E você que assistiu esse podcast, vou te pedir um grande favor. Dá o teu like aí, clica no sininho, ativa aí para você sempre compartilhar com seus amigos. A gente está fazendo aqui utilidade pública, isso é uma utilidade pública, para abençoar vidas, para abençoar pessoas, abençoar famílias. E essa é a ideia do canal Fábio Oliveira e Amigos. Obrigado a você que está em casa, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, obrigado a vocês aqui do estúdio, obrigado Pedro, Deus abençoe todos aí, uma salva de palmas para quem está em casa aí, vamos lá? Obrigado, valeu, um abraço, até a próxima!